E aí pessoal, tudo bem? Continuaremos falando sobre movimentos circulares. Hoje falaremos sobre movimento circular uniforme. Quando o movimento de um objeto é descrito em coordenadas polares, a aceleração tem duas componentes: uma componente tangencial e uma componente radial. A gente pode reescrever o vetor aceleração em coordenadas polares como sendo a o vetor aceleração dado por uma componente radial, né? Vezes o R chapéu, mais uma componente tangencial, vezes o θ chapéu. Ok? Ou, né? A gente pode. Lembrando que como esses vetores aqui, eles são. Esses versores, eles dependem do tempo. Eu vou deixar explícito isso. Colocar a θ chapéu de t. Tá? Então, se a gente deixar claro pra gente que um objeto que se move em um círculo, tá? Colocando um objeto que se move em um círculo, r de θ e desculpa, r de t e θ de t variam de direção, tá? A gente vai poder seguir, lembrando que tirando esse t, índice t, né? É diferente dos versores I e J, que são constantes no tempo, o R chapéu e o θ chapéu, eles não são constantes no tempo, ok? Então a gente vai começar calculando o componente tangencial da aceleração para o movimento circular. Então suponha que a velocidade tangencial, né? Velocidade tangencial era dada por v θ igual r d θ dt, certo? E ela está variando em magnitude durante de acordo com a presença de alguma força tangencial, tá? Agora a gente vai considerar que o dθ dt ele está variando no tempo, quer dizer, uma variação no tempo, né? Então a magnitude da velocidade vai estar variando no tempo. Então, se a gente lembrar que em coordenadas polares o vetor velocidade é dado pela pela o vetor velocidade. Eu não estou contendo o cursor, cadê? Eu não consigo. Aí voltou. O vetor velocidade em coordenadas polares é dado por r vezes dθ dt vezes θ chapéu, ok? A gente vai usar a regra do produto para determinar a aceleração. A aceleração, o vetor de aceleração. Então, não estou contando o cursor. Aqui. O vetor da aceleração, portanto, vai ser uma função do tempo também. Vai ser uma função do tempo. E ele vai ser, como a gente definiu, a derivada do vetor velocidade no tempo. Ok? O vetor velocidade também é uma função do tempo. Isso vai nos dar, então, o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Mais o segundo, né? Quer dizer, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Isso aqui é função de t também, então isso aqui também é função de t. Mais o primeiro
vezes a derivada do segundo. A derivada de θ chapéu, que também varia em t. R não precisa derivar porque é constante, né? R é constante. Então, lembrando que o θ chapéu é dado em coordenadas cartesianas, o θ chapéu é dado por menos seno de θ de t, né? Direção I, mais cosseno de θ de t na direção J, a gente consegue derivar, usando a regra da cadeia, a expressão de dθ dt, né? E aí a gente vai ter que a aceleração a aceleração em função do tempo vai ser r d2θ de t dt vezes θ chapéu de t, ok? Mais r dθ de t dt vezes a expressão da derivada, né? Se a gente for fazer a regra da cadeia, a gente vai ter então que essa derivada aqui vai ser menos cosseno de θ de t vezes dθ de t dt vezes o versor i, tá? Menos seno de θ de t vezes dθ de t vezes o versor j. Ok? E lembrando que a gente definiu uma velocidade angular, né? A gente definiu também, colocar aqui do lado a velocidade angular é a variação do θ no tempo, né? E também, né, a gente também sabe que R chapéu no tempo é cosseno de θ de t vezes I chapéu mais seno de θ de t vezes J chapéu, né? Então, né, a gente consegue simplificar a expressão para aceleração tangencial, então vai ser a r d2 θ de t dt2, né? dt2, isso na direção θ de t, tá? θ chapéu, menos aqui a gente consegue colocar o dθ dt em evidência, né? A gente consegue colocar ele em evidência, e aí a gente vai ter menos r dθ dt ao quadrado vezes R chapéu, né? Vezes R chapéu. Isso, R chapéu também é função do tempo, ok? E aí, né? Aqui a gente vai ter então um componente tangencial da aceleração, né? Então a aceleração tangencial vai ser a componente não é um vetor, né? A aceleração tangencial vai ser r d2θ de t dt2, e a gente tem um componente radial, né, da aceleração, que vai ser a radial
menos R d θ de t dt ao quadrado, que, se a gente usar a definição da velocidade angular, né, vai ser menos r ômega quadrado, tá? E esse valor vai ser sempre menor que zero, porque r é sempre positivo, né? E ômega tá ao quadrado, então ele vai ser sempre menor que zero, né? Então, essa é a ideia, né? Como a direção, a aceleração radial sempre vai ser menor que zero, né? O componente radial, ele sempre vai apontar na direção do centro da órbita circular, tá? Então, eu vou fazer um exemplo primeiro. Exemplo 1, tá? A gente tem uma partícula que ela se move em um círculo de raio R, tá? No momento t igual a zero, ela está localizada no eixo x, e o ângulo que a partícula faz com o eixo x é dado pela equação θ de t igual a t ao cubo menos bt, tá? Onde a e b são constantes positivas. Então, primeiro a gente vai determinar o vetor velocidade, tá? Então, na letra A gente vai determinar o vetor velocidade, e na letra B o vetor aceleração, tá? Então a gente vai fazer em coordenadas polares, né? E tentar pensar em que tempos, né, a aceleração centrípeta é zero, tá? Então a solução é a seguinte, vamos para a solução. Solução 1. Então, o nosso primeiro, a gente vai ter que derivar, né, a função do ângulo, né, para tentar descobrir uma vez para a velocidade, duas vezes para a aceleração. Então, se essa é a expressão do ângulo, a derivada do ângulo no tempo vai ser 3at² menos b. E a segunda derivada no tempo, né? E a segunda derivada vai ser 6at, tá? Então, o vetor velocidade, lembrando que o vetor velocidade ele é dado pelo raio igual ao raio, que é r, tá? Vezes dθ dt, então a gente vai ter que o vetor velocidade vai ser r vezes 3at² menos b, ok? Isso, né? Menos b isso, menos b. Isso na direção de... isso aqui também é sentido θ chapéu, né? Então isso aqui é no sentido de θ chapéu, que também é função do tempo, né? Então vai ser isso no sentido de θ chapéu, que é função do tempo. E aí a aceleração. Bom, a aceleração ela tem uma ela é função do tempo também, né? Ela tem uma componente tangencial, né? Então r dθ2, então d2θ dt2, né? Vezes no sentido radial, né?
não, desculpa, no sentido tangencial, menos, né? Menos o raio vezes uma componente que é radial. Então, dθ dt, eu sempre esqueço de colocar esse dt aqui, ao quadrado, no sentido radial, né? Certo? Então, se a gente substituir aqui, né, a gente vai ter que vai ser o raio vezes d2θ dt é 6at, vezes 6at no sentido tangencial, menos r vezes esse cara aqui ao quadrado, né? Esse cara aqui ao quadrado, vezes 3at2 menos b ao quadrado no sentido radial. Ok? Então, aí a pergunta é, a aceleração centrípeta é zero em que momento, né? A aceleração centrípeta, então, vai ser o termo radial, né? Vai ser a aceleração que aponta para o centro. Então, esse elemento aqui, ele vai ser zero em algum tempo t1, de tal forma que 3a t1 ao quadrado menos b seja zero, ok? Então, a conclusão é que ela vai ser zero no tempo raiz de b sobre 3a. Ok? É isso. E então, né, se o objeto, se a gente tiver uma situação em que o objeto ele está vinculado a se mover em um círculo e a força total tangencial agindo no objeto for zero, tá? A segunda lei de Newton vai dizer que a aceleração tangencial também é zero, tá? Isso significa que a magnitude da velocidade permanece constante. Esse movimento vai ser conhecido como movimento circular uniforme. A aceleração é então dada apenas pela componente radial do vetor. Então, para um movimento circular uniforme, a aceleração ela vai ser estritamente radial, tá? A aceleração ela é estritamente radial e ela vai ser dada por menos r ômega quadrado de t vezes r chapéu de t. Isso para um movimento circular uniforme, tá? Como a velocidade linear é constante, a velocidade linear vai ser dada por v igual a r ômega, r norma de ômega, ao longo do tempo, né, que o objeto ele está fazendo a órbita no circular de raio r, né? O que a gente vai concluir, né? Se a gente sabe que esse cara aqui é constante, logo esse aqui também é constante, ok? É essa a conclusão. Então esse intervalo de tempo t, onde o objeto faz um ciclo incompleto, vai ser chamado de período, tá? Em um período, o objeto viaja uma distância s igual a v vezes o período t, tá? Que vai ser igual à circunferência, que é 2πr. Então, o período, o caminho que o objeto percorre em um período, que é o 2πr, tá? Que é a circunferência completa, vai ser igual a velocidade linear vezes o período, tá bom? O período t, então, ele vai ser dado pela relação
2πr sobre a velocidade linear do objeto, tá? E a velocidade linear do objeto é r ômega, né? Certo? Então, o período vai ser dado também por 2π sobre ômega. Ok? E a frequência f, ela vai ser definida como sendo a recíproca do período, que é a quantidade de voltas que ele dá para cada período, tá? Então, vai ser 1 sobre t, portanto, ômega sobre 2π, tá? A unidade no sistema internacional para frequência é o inverso do segundo, tá? E essa unidade ela vai ser definida como Hertz. Então, segundo a menos 1, ela vai ser definida como Hertz, tá? A magnitude da componente radial da aceleração pode ser expressa de muitas formas equivalentes, tá? Para ambas as magnitudes de velocidade linear e velocidade angular, elas são relacionadas pela equação V igual a R ômega, né? Então, a gente tem umas formas alternativas para a magnitude da aceleração centrípeta. A primeira é a equação que a gente já mostrou, né? Que é aquela equação, essa aqui, né? Essa é uma representação para aceleração centrípeta. Outra representação para aceleração centrípeta é essa aqui, tá? Se a gente quiser falar só do componente, né? A gente pode expressar ela como valor absoluto, né? E aí vai ser só r ômega quadrado, tá? E uma terceira forma de expressar a magnitude da aceleração centrípeta vai ser em termos da velocidade linear, né? Do raio. Então, se a gente jogar a equação da velocidade angular aqui, a gente pode expressar a aceleração centrípeta também como velocidade angular ao quadrado sobre o raio, né? Então, se a gente lembrar que a magnitude da velocidade angular é relacionada com a frequência por ômega igual a 2πf, tá? Então a gente tem uma quarta alternativa para expressar a magnitude da aceleração centrípeta, dessa vez em termos do raio e da frequência, né? Onde a aceleração centrípeta vai ser dada por 4π quadrado vezes o raio vezes a frequência ao quadrado, tá? Então a gente também tem uma quinta forma de expressar a aceleração centrípeta, né? Usando o fato de que a frequência e o período estão relacionados como sendo a frequência inversa do período. Portanto, o período a frequência vai ser ômega sobre 2π. Isso vai dar uma quarta, se a gente pegar a quarta representação da aceleração centrípeta em termos da raio, a gente consegue chegar numa quinta, né? Que vai ser 4π quadrado r sobre t quadrado, ok? E tem um monte de outras formas, tá? Tem um monte de outras formas que também são válidas, mas elas são mais incomuns. Então, a gente vai decidir qual expressão que a gente vai usar baseado nas informações que a gente tem descrito da órbita, né? Uma forma conveniente de medir o raio da órbita, né? Então, a gente vai também pode pensar de forma independentemente se a gente conhece período, a frequência, a velocidade angular, a velocidade linear. Se a gente sabe uma, a gente pode calcular as outras três, tá? Mas é importante a gente entender o significado de cada quantidade. Então, se a gente tiver um objeto viajando em uma órbita circular, ele está sempre acelerando em direção ao centro, tá? Qualquer aceleração radial, né, vai ser chamada de aceleração centrípeta. Se a gente lembrar que a direção da velocidade é sempre tangente ao círculo, tá? Ela sempre vai ser tangente ao círculo. Então a direção da velocidade é constante, tá? Ela está constantemente variando
porque o objeto está se movendo dentro de um círculo. Tá? Então, o que eu estou dizendo é, se eu tenho aqui um objeto, tem aqui um círculo, né? Tá lá o objeto se movendo dentro do círculo. Perdi aqui o cursor. Achei o cursor. Tem um círculo, tá? Bom, esse círculo ele tem um centro. Ele tem um centro. E o objeto ele tá lá numa posição R, tá? Em relação à origem. Então aqui é a posição do objeto, tá? No tempo t. E nesse instante, né, se a gente vai orientar nesse instante t o sentido radial para cá e o tangencial para cá. Então esse cara aqui é o versor é chapéu e esse aqui é o teta chapéu, tá? Então, né, nesse instante, o objeto ele vai ter uma velocidade que ela é tangencial à trajetória, ela está na direção do vetor tangencial. Então, beleza. Isso aqui é a velocidade do objeto. Então, isso aqui é a velocidade do objeto no instante t. Então, isso aqui é v de t. Daí, né, passou um tempo, e aí o objeto foi para outra posição. Então, ele caminhou esse sentido, um ângulo delta θ, tá? E agora a nova posição dele vai ser r de t mais delta t, tá? Passou um tempo, foi para r de t mais delta t. E agora a velocidade dele também mudou, né? A magnitude pode ser a mesma, tá? Mas a velocidade dele mudou. Agora ele está nesse sentido. Claramente também, né? Os vetores unitários também mudaram. Mas agora a velocidade dele vai ser essa aqui. V. Não vai caber. V de t mais delta t. E assim, vai acontecer isso várias vezes ao longo da trajetória. Então, aqui a velocidade dele vai ser essa, aqui a velocidade dele vai ser essa. Aqui a velocidade dele vai ser essa. Então, isso várias vezes ao longo da trajetória, a velocidade dele vai ficar mudando, né? Então, como a velocidade varia de direção, o objeto tem uma aceleração não zero. Mesmo que ela tenha magnitude constante, ela varia de direção. Então, a aceleração não é zero. Tá? O cálculo da magnitude e direção da aceleração é muito semelhante ao cálculo da magnitude e direção da velocidade para um movimento circular. Mas a variação no vetor velocidade é mais complicada de verificar. Tá? A variação do vetor velocidade pode ser dada da seguinte maneira. Ó. Vamos imaginar que num primeiro instante, né, vamos olhar o exemplo que eu tenho aqui. Então, num primeiro instante, a gente tem uma velocidade, essa velocidade aqui, tá? Opa. No instante t, eu tenho essa velocidade, beleza? No instante t mais delta t, eu tenho essa velocidade. A magnitude delas é a mesma, mas se bem que ela não está tão igual, né? Vou tentar aumentar um pouquinho, pronto. A magnitude das duas é a mesma, mas a direção é diferente, tá? Então, esse cara aqui de cima é a velocidade no instante. Velocidade no instante t. E esse cara aqui de baixo é a velocidade no instante t mais delta t. Portanto, a diferença, né? O vetor variação de velocidade vai ser o vetor que leva esse a esse, tá? Então, esse aqui vai ser o vetor delta v, tá? Então, o
Quem que é ΔV? ΔV, se a gente expressar em termos de equação, né? ΔV vai ser o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial, tá? É isso, tá? O vetor velocidade, então, tem dado, né, um ponto em comum, né, para as duas caudas. Então a variação de velocidade pode ser verificada se a gente fizer isso. O comprimento do ΔV é vertical, tá? Um vetor vertical, que pode ser calculado da mesma forma que a gente calculou o comprimento do vetor posição. Então, se a gente usar a mesma metodologia, né, o vetor velocidade, o vetor variação de velocidade, na verdade, a magnitude dele, é igual a 2 vezes 2v, né, seno de θ sobre 2. Seno de Δθ sobre 2. Δθ sobre 2. Ok? A gente vai usar de novo a aproximação para pequenos ângulos, né? Fazendo que o seno de Δθ sobre 2 vai ser aproximadamente Δθ sobre 2, tá? Então a gente pode concluir que o ΔV é aproximadamente V vezes a magnitude de Δθ, tá? Tá esquisito esse θ, né? Pronto. A magnitude da aceleração radial, então, ela vai ser dada. Vamos lá. A magnitude da aceleração radial, ela vai ser, então, o limite, com ΔT indo para zero, da magnitude da velocidade radial, né? Ou da variação de velocidade, dividido pelo tempo. E quem que é esse cara aqui, né? A variação vai ser o limite de ΔT indo para zero de V vezes a magnitude de Δθ dividido por ΔT, tá? V constante, né? Então V vezes o limite com ΔT indo para zero de Δθ sobre ΔT. E o que esse limite é? Esse limite não é nada mais, nada menos do que a derivada de θ no tempo. Isso nos dá a velocidade vezes a velocidade angular. Ok? Então, a direção da aceleração radial é determinada pelo mesmo método, tá? Que a direção da velocidade. No limite com Δθ indo para zero, a variação da velocidade é perpendicular ao vetor velocidade. Então, a direção da aceleração radial, né, desse componente no tempo t é perpendicular à posição velocidade do vetor, né, e ela vai ser direcionada no sentido de menos r. Ok? Bom, era isso por hoje. A gente conseguiu abordar bem a definição das acelerações radiais e tangenciais, e a partir daí a gente conseguiu deduzir o sistema quando houver um movimento circular uniforme. Então, continuaremos no próximo vídeo falando sobre movimento circular, só que dessa vez a gente vai falar sobre movimento circular acelerado, tá? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.